Olá, estamos aqui no podcast Adeco e hoje nós vamos falar sobre ESG. Meu nome é Jackson Passos, eu sou gerente jurídico e compliance aqui na Adeco. Eu estou hoje com a Giovana Sampaio, que é a nossa gerente de contas internacionais, e ela foi a responsável pela implantação, pelos primeiros passos de ESG aqui na Adeco Brasil. Tudo bom, Gê? Tudo ótimo com vocês. Maravilha, maravilha. Hoje a gente vai falar sobre ESG. Sim. E o que a gente precisa no primeiro momento é saber o que é ESG. Precisamos saber também quais seriam as melhores práticas, quais são as dificuldades que são apresentadas, tanto na indústria, no comércio e em serviços. Será que a gente tem alguma situação diferente para cada um desses setores? E, por fim, o que a gente faz aqui na Adeco Brasil para dizer, bom, nós temos boas práticas em ESG? Jackson já me apresentou, né? Hoje em dia eu sou a gerente de contas internacionais aqui na Adeco. Muito boa a sua pergunta em relação à diferença entre empresas de serviços, indústria e comércio. Sim, existe diferença. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que a indústria de serviços hoje em dia, que são crescentes em diversos segmentos, elas podem sim e elas são exigidas, elas estão sendo demandadas por práticas ESG em relação aos funcionários, aos fornecedores, aos clientes, todos os stakeholders e shareholders daquela organização. Então, o que é ESG? ESG, ou ASG, pela tradução aqui para o Brasil, né? São os três pilares que compõem a governança ambiental e social. Então, na verdade, a gente tem ambiente, sociedade, social e governança. Então, a gente tem uma estrutura verticalizada, um framework que olha para esses pilares, né, para essa ideia do ESG a nível global. E quando você fala a nível global, a gente está falando nesses 60 países, acho que são mais de 60 países que nós temos, é isso? Exatamente. Então, essa estrutura montada com especialista, para certificações, com VP, tudo isso é para dar suporte para os países de trazer uma ideia de ESG e entender as particularidades de cada país e de cada negócio em cada país para poder aplicar, porque é uma demanda do grupo, as Adecos, né, as empresas nos países desenvolverem atividades, ações relacionadas à governança corporativa, social e ambiental. Perfeito, Gê. E como é que a gente pode dizer que a Adeco ela está adequada a essas regras de meio ambiente, de sociedade, essa preocupação com o social, essa preocupação com a governança? Entendi. Como que a gente pode dizer isso? Então, a gente tem hoje o mecanismo das certificações, né, que são de diversos tipos instituídas nas indústrias. Então, a empresa se inscreve, apresenta documentação, recebe uma análise das certificadoras, mas isso é uma forma de comprovação e documentação. O que a gente tem? Hoje em dia, as exigências via regras indiretas, né, diretrizes. Então, a gente tem alguns países, principalmente as empresas que estão localizadas na União Europeia, então as nossas Adecos da União Europeia, e lá já existem regulamentações mais impositivas em relação a aplicar parâmetros de ESG nas empresas e nas organizações. Aqui no Brasil, a gente tem a tendência de trazer isso, não só por causa do grupo, mas por causa também de uma estrutura até própria jurídica e de compliance, né? E a gente tem a tendência em beber realmente dessa fonte e trazer mais formalidade a esses critérios, né, que passam a ser aplicados. Porque na Europa nós temos uma legislação até, né? Em alguns países existe uma legislação acerca disso, isso, mas aqui perfeito. No Brasil nós não temos uma legislação, mas nós temos boas práticas. Exatamente. E a Adeco ela tem a sorte de ter a nossa matriz na Europa e outras unidades, né, do grupo na Europa com essa legislação já tão assentada. E aí nós vamos beber dessa fonte e transportar isso para a nossa realidade. Exatamente. E
aqui dentro da nossa realidade, Gi, Tá. como que a gente pode dizer, existem algum tipo de divisão? Porque quando a gente fala assim, meio ambiente, pensar no social, pensar em governança, é como se eu imaginasse pilares. De A fato, gente pode falar sobre São, isso? com certeza. Então, só para acrescentar, a gente traz do global, do nosso grupo, essa estrutura baseada em algumas metas, em alguns propósitos, em algumas indicações que seguem ser um empregador de referência, trabalho digno, vários pontos, direitos humanos, tudo isso é construído numa matriz de materialidade que o grupo tem, que o grupo fornece, e a gente bebe dessa fonte para trazer as particularidades em relação a cada um dos 3 pilares principais, que são as ações, iniciativas e atividades de ambiental, governança corporativa e social. Né? Então, assim, são micros e macros que vão se conciliando, por assim dizer. Você trouxe aqui uma questão que me é muito cara, né? Sim. Porque até pela minha formação, até porque nós trabalhamos transformando vidas, né? Totalmente. Nós buscamos dar emprego digno às pessoas, Sim. fornecer esse serviço de recolocação profissional, esse serviço de recrutamento, o serviço temporário, o outsourcing, mas nós estamos falando em dignidade das pessoas. Nós nos preocupamos com o trabalho digno. E aí, eu não sei se você tem essa informação, Gi, aqui na Adecco, nós não temos nenhum empregado ou associado, a gente chama de associado os terceiros, né? Ou mesmo nenhum trabalhador temporário que esteja sem registro. Sim. Todos os nossos colaboradores são formalizados, estão no mercado formal. Nós temos o cuidado de respeitar as convenções coletivas. Sim. Nós temos o cuidado de respeitar as condições de trabalho. Temos aqui uma área de segurança do trabalho que vai se preocupar com o meio ambiente de trabalho, Perfeito. Não só aqui na Adecco em si, na nossa sede, mas também nos nossos clientes. Né? Essa preocupação, eu acho que é nesse caminho que vai a preocupação ambiental também, não é? Também. Meio ambiente e meio ambiente de trabalho. Que o senhor é um especialista na área. Senhor não, por favor, por favor. Você é um especialista Só na por área. conta dos cabelos brancos não me chama de senhor não. Mas o ISG, se a gente parar para pensar, é uma porta de entrada para entender ações, atitudes, medidas de outras áreas do negócio, de suporte, de back-office e institucionais, inclusive. Então, também tem o lado do impacto que a gente gera de proteção socioclimática, ambiental e em relação à governança corporativa, mas em relação à credibilidade, a construção da nossa marca, né, em relação aos nossos stakeholders e, de fato, sermos um empregador com credibilidade que relaciona-se com a formalização de emprego, a mitigação dos riscos trabalhistas que vocês, jurídicos, fazem tão bem e dão todo esse suporte para a gente realizar um negócio, né, aqui na Adecco Brasil. Muito legal. E no pilar, você falou agora um pouquinho do pilar ambiental e eu Sim. me lembrei, né, que a gente tem uma política de impressão, né? Temos. A gente tem que ter o cuidado com quanto de papel vai ser utilizado. Sim. E hoje a gente tem uma utilização mínima de papel. De fato. Todos os nossos contratos, por exemplo, são firmados virtualmente através de plataformas, plataformas certificadas. Todo o nosso processo de admissão de pessoas, né? Ele também é um processo informatizado. Hoje, o nosso controle de jornada, ele também não é mais físico, ele também é informatizado, ele acontece por meio de um aplicativo, né? Num celular. Então, tudo isso a gente está falando também de meio ambiente, né? De respeito ao meio ambiente. Totalmente. E uma ligação com a governança corporativa. Você acha que isso agrega valor? Demais. Ainda mais se a gente consegue
colocar os pilares de forma conjunta, e é isso que a gente está tentando trabalhar aqui. Então, a gente tem, por exemplo, a nível do grupo, o programa Win for Youth, que é um programa de atividades físicas, e vocês podem procurar um pouquinho mais no nosso site, nos nossos releases, mas o impacto e a relação entre ambiente e saúde e bem-estar das pessoas, dos colaboradores e trabalhadores. Então, a gente tem aí uma iniciativa que congrega mais de um pilar. A gente teve, né, com a construção da nossa matriz, do nosso novo escritório principal sede aqui, o cuidado de procurar um prédio, né, um edifício que já tivesse coleta seletiva, captura de água da chuva, e com a pandemia tivemos benefícios como o paperless, também o plastic free, então todo mundo que chega de associado e de colaborador interno recebe o kit com as garrafinhas, com os copinhos, para evitarmos produção de lixo e realizarmos reciclagem. Então, assim, é aquela ideia de, são iniciativas pequenas, mas que trazem impacto quando a gente pensa numa multinacional que tem mais de 7 mil, de 10 mil alocados, né, entre temporários, terceiros e colaboradores internos, que é o perfil da Adecco Brasil atualmente. É muito interessante quando a gente pensa, né? Você falou do prédio em que nós estamos instalados e da preocupação ambiental em relação a isso, a escolha. Sim. Né? E eu tenho a impressão que essa escolha ela acontece também pelos nossos clientes. Os nossos clientes têm a oportunidade de buscar a Adecco, porque a Adecco é uma empresa preocupada com questões de meio ambiente, Sim. com questões sociais e com questões de governança. Sim. Né? Em relação à própria governança, o que você podia dizer um pouquinho para a gente? Inclusive as próprias certificações obtidas a nível ambiental, que a gente tem a nível global, né? O Sustainalytics de desempenho superior, a EcoVadis já o nível Gold, que é o máximo, que é uma certificação muito integrada em relação a todo o ESG, então é a mais aceita no mercado, né? Tanto in quanto out. A gente tem o CDP, Mudança Climática, que tem bastante uma pegada dos ODS. Então, a gente, quando fala de ESG, traz muito ODS, né, na pauta, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, e a Agenda 2030. São certificações exigentes, já faz parte do pilar da governança. Então, percebe como as coisas se articulam, como estão imbricados todos esses pontos e que fazem, de fato, ter uma sustentação do ESG, não só no Grupo Adecco, como no Adecco Brasil. Então, quando a gente fala de governança, a gente pensa em compliance, a gente pensa no desenvolvimento de políticas, a gente pensa na gestão de riscos trabalhistas, de segurança, de todos os tipos, inclusive também financeiros para shareholders e tudo. Uma preocupação da área de compras sustentáveis, de fornecedores, que hoje em dia está muito em pauta, não só aqui na nossa área, mas no mercado, né? E também de dados, que vocês têm uma grande atuação, né? Inclusive a nível Latam, né? Então a Adecco Brasil lidera essa governança, essa proteção de dados em relação, sim, à LGPD, que a gente já tem a lei aqui, né? E em relação a nível internacional, né? Não só do regulamento europeu, mas todas as consequências, e isso é algo muito caro. Ter isso como algo muito caro faz parte da governança, né? Não só de investimentos, de estrutura que tem por trás disso. Então, liderar a proteção de dados, a due diligence a nível Latam, inclusive também as questões de compliance, é algo que realmente coloca a Adecco Brasil em destaque. E ter um setor direcionado à compliance, um setor direcionado à segurança da informação, né? Sim. Eu acho que isso é realmente um diferencial. Nós Sim. temos todos esses setores integrados. Né? Eu tenho a satisfação de participar do departamento jurídico, né? E de coordenar algumas dessas ações. Isso. E em relação, nós falamos já da questão do A, né? Que seria o environment, na realidade o ambiente. Já falamos um pouquinho do G, mas que é a governança, mas eu queria falar um pouquinho do social. Perfeito. Né? E no pilar social,
como é que você vê, primeiro, mundo, Brasil e Adecco? Nossa. Como é que você pode colocar essa situação? No mundo, eu acho que seria muito pretensioso começar a falar, mas aí a gente reconhece justamente a amplitude da perspectiva social e a nossa capacidade enquanto prestador de serviços de recursos humanos, de gestão de pessoas, de soluções end-to-end em RH, o impacto que a gente tem em relação à oferta de emprego e empregabilidade nas pessoas, ainda mais na realidade brasileira, que é uma realidade, né? Mas quando a gente fala de mundo, eu acho que a gente poderia, inclusive, de lembrar de alguns programas que nós temos Sim. relacionados a refugiados, né? Temos. Então, a gente vive numa situação hoje no mundo que é tão delicada. Sim. Né? Nós vivemos em polarização, Isso. nós vivemos um momento em que se tem o reconhecimento aos direitos humanos, Isso. mas também do outro lado, alguns governos e algumas pessoas e companhias que não têm esta preocupação, que a preocupação é diametralmente oposta. Sim, não é? sim. E nós estamos, digamos que do lado do bem da coisa, né? Nós estamos, assim, buscando realmente garantir esses direitos humanos. E aí temos, no mundo nós temos alguns projetos globais relacionados à inclusão dos refugiados, né? No mercado de trabalho. Quando a gente fala em Brasil, a gente também volta a falar desse nível de desemprego. E de desigualdade. Esse nível de desigualdade. E o pensamento da Adecco é fornecer trabalho digno a todas as pessoas. Sim, não é? Perfeito. Então, nesse sentido, é que nós vamos planejar e ter ações direcionadas a diversas camadas sociais. Não é? Quando a gente fala do trabalho temporário, muitas pessoas pensam que isso é precarização. Né? Eu, quando comecei a trabalhar aqui na Adecco, eu tinha também essa impressão de que a gente falava de trabalho temporário e a gente estava falando em precarização do trabalho. E eu mudei a perspectiva. Sim. A partir do momento que eu comecei a trabalhar e ver que, na realidade, nós oportunizamos trabalho. Nós mudamos vidas de pessoas. Sim. Né? Então, é de uma beleza poder oferecer trabalho às pessoas. E, nesse sentido, a gente vai ter esse pilar social com algumas ações no Brasil. Também. Né? Com algumas ações no Brasil. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas ações que nós temos aqui. Por exemplo, as questões dos comitês. Aqui na Adecco a gente tem um comitê de diversidade, não é? Exatamente, que você vai trazer também um pouquinho mais pra gente. Mas pensando nessa diversidade de ações a nível global que conseguem vir para cá, né? A gente, e só para dar um adendo no que você falou, trabalho temporário, a gente tem indicadores que comprovam que o trabalho temporário consegue servir a Adecco uma porta de entrada para que os funcionários sejam efetivados dentro da folha das empresas. Então, de fato, é uma oportunidade que é dada, né? E cumprindo todos os requisitos legais. Então, quando a gente pensa em empregabilidade, pensa em desigualdade, pensa numa empresa que olha muito também para o jovem, para os jovens talentos. Tivemos, né, o programa do CEO, tem outros programas também a nível global, não só de ajudar os refugiados da Ucrânia, da pauta dos direitos humanos, direitos das mulheres, femininos, toda a perspectiva de interseccionalidades, então que isso é muito bem trabalhado no nosso comitê. Então a gente chega, por exemplo, ao programa Gerando Talentos, que foi um programa que a gente desenvolveu internamente aqui, em parceria com a ONG Gerando Falcões, né? E que ganhou o prêmio global de projeto social do grupo. Então, foi o projeto de maior destaque a nível mundial nesses 70 países que a gente tem presença do grupo, né, nas Américas, só não na África, por enquanto, né? Então, Ásia, Europa. Então, é muito gratificante ver que a gente consegue suplantar algumas dificuldades da nossa realidade brasileira e impactar a vida de outras pessoas. Então, Gi, ainda no pilar social,
a gente podia falar um pouquinho de diversidade. Certamente. E aí, eu queria falar com você um pouquinho sobre o nosso comitê aqui interno. Né? Nós temos um comitê chamado Diversos Somos Todos. E nós temos 5 pilares também dentro desse comitê. O pilar de raça, o pilar de gênero, o pilar de gerações, LGBTQIA+, e o pilar de pessoas com deficiência. É um pensamento inclusivo. Isso. Né? É um pensamento inclusivo. E você acha que ter um comitê de diversidade e inclusão faz diferença? Com certeza. Eu acredito que é uma forma de trabalhar diversas competências, é um time ali aliado em relação a causas que não são só internas à organização e fortalecer laços internos e expor isso em relação às demandas. Então, a gente passa a adotar discursos mais inclusivos e diversos, a gente passa a olhar, a ter o olhar da diversidade e inclusão nas nossas contratações internas e externas, nos projetos que a gente aceita ou não, na forma como a gente faz o negócio, né? Então, assim, o interessante é um comitê e uma iniciativa que alia diversidade e inclusão. Então, eu me lembro quando eu estava no CEO, o tema do debate foi sobre isso. Foi sobre cotas em parlamentos. E acho que foi um ponto muito bacana que a gente trouxe de diversidade e inclusão, que não adianta diversidade sem inclusão e não adianta inclusão sem diversidade. Então, é uma porta de entrada, não só para mostrar que a empresa é diversa e inclusiva, de uma forma institucionalizada, categorizada, mas realmente de poder potencializar e crescer a diversidade e inclusão a partir do comitê. E eu acho que a gente pode dizer que o Comitê de Diversidade e Inclusão, que aqui tem o nome de Diversos Somos Todos, busca a equidade. Sim. Porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então, quando nós falamos em direitos das minorias, não é minoria em quantidade, é minoria em direitos. Sim. Então, não é que eu tenho lá um pilar de gênero dentro do nosso comitê, não é porque eu tenho um número menor de mulheres no mercado de trabalho, ou que esse número seja menor na sociedade. Não, pelo contrário, o número de mulheres é muito maior. Exatamente. Só que o olhar para essa mulher, o olhar para o LGBTQIA+, o olhar para a população negra, o olhar para a pessoa com deficiência, o olhar para a pessoa que tem mais de 50 anos. Sim. Como é o mercado de trabalho para essas pessoas? É essa a nossa preocupação. Perfeito. A preocupação que nós temos dentro do comitê é organizar isso e dessa forma orgânica crescer e fazer com que a equidade chegue e seja efetivamente aplicada. E no nosso negócio trazer o trabalho digno e justo e digno, né? Com essa justiça até equitativa, que nem você está falando, que é realmente trazer um novo patamar no mercado de trabalho, atendendo às novas necessidades das populações antes minorizadas e que agora merecem um novo olhar. A gente conseguiu aqui, em poucas palavras, falar um pouquinho sobre ESG, trazer qual é a nossa experiência e mostrar que sim, é possível falar em trabalho digno, é possível promover o trabalho digno a todas as pessoas. É possível aliar o capital Sim. e o trabalho. Sim. E nós estamos prontos para isso, para auxiliar a todas as empresas que precisem e pensem também nessa equidade entre as pessoas. E nessa perspectiva de ESG. Muito bom. Muito obrigado, Gi. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado.